ou ela ainda não entendeu quais são os seus limites, porque tem gente que parece aquelas empresas ilimitadas, mas nós precisamos aprender a sermos educados, e tem pessoas que são muito intolerantes, né? Quer salvar o mundo, você não consegue salvar o mundo, deixa o barco rolar, deixa acontecer naturalmente, né? Olá, queridos, esse é o programa Você em Foco, e eu acho que você fica mimado porque passamos a semana toda pensando em você e como fazer um programa que mime você e te deixe informado ao mesmo tempo, para refletir e crescer juntos numa jornada maravilhosa, abençoada, onde encontramos caminhos que podem melhorar, minimizar as nossas dores, sofrimentos, os nossos relacionamentos e viver uma vida melhor. Desde já, eu quero fazer uma consideração, Mr. R. Você não sabe o que aconteceu, mas, olha só, eu recebi uma mensagem e tem pessoas que estão querendo descobrir quem é você. Estão virando detetive para, né, vários detetives para saber quem é Mr. R. Detetives online. Eu não imaginei que o povo ia ficar tão curioso. Pode um trem desse? Pode um trem desse, Arnaldo? A regra é clara, né? Vão ter que se contentar com a voz, né? Com a voz, né? Ela escreveu aqui, ó. Deixa-me ver aqui. Olha só, ela disse: ele é alto, moreno claro, ele é forte, ele tem cabelos grisalhos, mas é mais preto, só um pouco de grisalho. Olha os detalhes, tá? Olhos pretos, um coroa bonito, pois a voz é bonita. A mulher dele vai te pegar, viu? Ela também é bonita. E tem uma voz bonita. Olha aí. E aí, o que você acha disso? Foi bem detalhista, né? Não é? Só que não dá. A realidade pode não condizer com a imaginação não dá spoiler, dela. Não, porque o povo quer saber. E... Será que ela tá... Eu acho que eu vou trazer uma máscara para você se apresentar. Viu? Uma máscara não, mas hoje tem uma coisa que se você ficar até o final do programa, lá quando chegar os erros, eu vou puxar ele aqui para você ver pelo menos a mão dele. Isso mesmo. Eu acho que a gente deve dar uma palhinha, né? Porque essa mesma pessoa foi no programa, um programa específico, e se você quiser botar na descrição, tá certo? Depois do vídeo, eu já sei até qual é, porque ela fez questão de me enviar o link e aí ela descobriu que ele não é tão alto assim quanto imaginava. Só que tem uma coisa que ela não sabe, porque é uma mulher. Ela não sabe que meu marido é muito alto e quando nós falamos sobre altura, nós estamos comparando com meu marido que tem quase 2 metros de altura. Deu para entender? Verdade, Só perto que é isso. dele, todo mundo fica não. Eu não queria dar spoiler, mas você me instigou, tá certo? Ele pode não ser tão alto quanto meu marido, mas será que ele é baixinho? Baixinho mesmo? Vamos continuando aqui com o nosso programa e ainda estamos no mês de abril e o nosso foco em você é também o nosso foco no tema que diz como lidar com pessoas difíceis. Mas, e quando o outro é difícil, né? Vamos hoje construir, com base em diálogos reais, simples, humanos e também possíveis, para que possamos também fazer uma jornada onde esse diálogo possa nos ajudar no mundo das relações, seja em qualquer tipo de relacionamento. A começar com você. A gente fala sobre comunicação, mas na hora do conflito, porque pensamos que comunicação é apenas aquela coisa fofa, de momentos maravilhosos, preciosos, diante de pessoas que nos entendem, pessoas que procuram fazer como nós, que somos maravilhosos. É ou não é, Mr. R? É verdade. Olha só. Mas a pergunta é, o que eu falo em alguns momentos? Porque é ali, no calor do momento, que a gente se perde. E se perde mesmo. Ou fala demais, ou fala de menos, ou não fala nada. Ou pior ainda, explode. Ou implode. Eu já vi um caso de uma pessoa fingir desmaio porque não sabia o que falar.
E aí ela fugiu. Tem tudo nessa vida, né? E a gente dá aquilo que pode, principalmente no momento de comunicação complexa, né? Um conflito e confronto, a gente desmaia às vezes e está tudo bem. Mas brincadeiras à parte, então vamos para o que interessa. Hoje eu quero te ajudar com algo muito prático. Frases que ajudam a se posicionar, sem atacar e sem anular o outro, nem é você. Porque tem gente que se sente também atacada. Vamos aqui fazer algumas considerações. Vamos falar uma frase, né? Vamos pensar no tipo de pessoa. Quando a pessoa é grossa, a reação comum é dizer, você é mal educado, seu grosso. Mas uma comunicação consciente poderia ser utilizada nessa hora e poderíamos dizer, quando você fala comigo nesse tom, eu me sinto desrespeitada. Podemos conversar de forma mais tranquila? Ou a pessoa pedir um tempo e ver que o outro já está mais calmo e voltar depois. Você pode até comentar, mas não acusar a pessoa, não falar do comportamento. Expresse seu sentimento, faça um pedido, fale da sua necessidade. Isso é muito importante. Essa foi a situação 1. Nós trouxemos uma outra situação, situação 2. Antes de passarmos para a situação 2, Mr. R, você já teve que lidar com pessoas grossas? Sempre, na infância sobretudo, já lidei com pessoas bem complicadas. Pessoas Isso. próximas? Pessoas, principalmente, que eu trabalhava para pessoas complicadas, né? Uhum. O famoso esporro, não tem? Que eles falam... Então você tá doutrinado, você está adestrado, né? De certa forma. Por isso que você é assim, tranquilo, calmo, gentil. A vida, né? Vai nos ensinando a reagir de uma forma diferente, né? E verdade. Nesse programa aqui mesmo, eu aprendi uma coisa muito boa, que é lidar, aprendendo, né? Cada dia a gente aprende mais. E eu, cada dia mais, eu aprendo a lidar, sobretudo com pessoas difíceis. Né? E esse fim de semana eu já coloquei algumas coisas que eu aprendi aqui em prática. Olha! Mr. R, botando em prática o que aprende. E você, está colocando em prática? Coloca aqui nos comentários, deixa aí alguma informação sobre você está colocando em prática. Esse comentário a gente vai poder até ajudar, né, no próximo programa, ou então deixar também uma dúvida, até discordar, não tem problema. Mas você vai ter que me aturar aqui e ainda vai ter que me aturar do céu, tá certo? Você vai para o céu, Mr. R? Esse é o propósito, né? Estamos tentando, né? Estamos tentando. Deus sabe, né? Mas acredito que... A bondade dele, né? Que depender da nossa bondade, meu amigo, vamos ficar tudo por aqui mesmo, por milhares de anos. Mas vamos lá. A situação 2 fala sobre pessoas que não te ouvem. A reação comum é dizer, você nunca me escuta. Eu falo e você não me escuta nunca. Olha, e quando uso nunca, essas são palavras que eu vou brincar aqui, tá? São palavras dos deuses. Nunca, sempre, tudo, todo. Sabia disso? Não. Porque não existe para o humano nunca. Como nunca? Nunca diga nunca, né? Nunca diga nunca. E a gente nunca vai viver o nunca, né? E o sempre também. Só Deus é para sempre, Ele é eterno. Só Deus nunca mente. Entende a questão do nunca? Aí a pessoa fica com um conflito. Nós podemos até, eu não vou nem ainda falar a comunicação consciente. Eu já vou dizer para as pessoas, em geral, tira essa palavra nunca. Quase nunca, ou quase sempre, ou muitas vezes, ou algumas vezes. Algumas vezes ameniza bastante, né? Bastante. Rapaz, aprendi uma coisa sensacional hoje. Nunca tinha pensado por esse lado. Não sobretudo do nunca. Eu vou mandar o boleto. É para refletir, crescer e pagar a conta. Eu acho que vou deixar o Pix aqui, igual a galera está fazendo. Então, você nunca me escuta. A comunicação consciente seria, eu sinto que não estou sendo ouvida. Isso é importante para mim. Você pode me ouvir um momento? Aí, gente, pelo amor de Deus, isso não é deboche. Eu até pensei aqui, ó, não é deboche, é em tom suave. Porque quando você tá amenizado,
você pode me ouvir um pouco, ou nesse momento? Porque a pessoa não vê que você está preparado para um embate, né? Outra coisa é deboche. Dá para me ouvir? Dá para me ouvir? Não pode fazer isso. A outra pessoa vai se sentir confrontada, vai acreditar que você está chamando ela para uma guerra, para a pancada. Na situação 3, são aquelas pessoas quando invadem os seus limites, ou porque você não deixou claro para ela quais eram os seus limites, ou ela ainda não entendeu quais são os seus limites, porque tem gente que parece aquelas empresas ilimitadas, mas nós temos que aprender a lidar com essas pessoas. Olha, numa reação comum de uma fala, pare de se meter na minha vida. Uau, pesado, não é verdade? Na comunicação consciente, eu entendo sua preocupação, mas isso é algo que eu prefiro decidir sozinha. Uma outra coisa também que nós podemos dizer é obrigado por ter me ajudado com isso, a enxergar isso, mas ainda assim eu vou tomar esse caminho e vou guardar isso que você falou e quem sabe eu possa estar usando, porque é sempre bom receber orientações de você que me quer bem. Colocar a pessoa no lugar de alguém que ama, alguém que é querida conosco. Porque se não for, numa fala dessa, ela passa até a ser. É ou não é, Mr. R? É verdade, é sempre bom se colocar, né? É verdade. Bom, a situação 4, quando querem te provocar. Uau, e tem gente que quer provocar a gente? Bom, pelo menos é o que parece, né? Não responda na mesma energia. Não vá nessa, né? Porque tem gente que já vai até falando uma coisa um pouquinho diferente, mas vai com a mesma energia. Você sabia que o meu marido, ele falava, Rai, você, o seu conteúdo, ou seja, o que você está falando é certo, mas a forma como você fala, parece que ele não falava isso, mas era mais ou menos isso, invalida todo o seu conteúdo, porque nós não estamos apenas comunicando racionalmente, mas emocionalmente. E o outro, será que está preparado para isso? Nós precisamos aprender a sermos educados, e tem pessoas que são muito intolerantes, né? Então, numa comunicação consciente, é como eu falei, eu prefiro não conversar nesse tom, podemos falar disso em outro momento, até a pessoa acalmar. Às vezes as pessoas elas estão agindo de forma grosseira, porque naquele dia ela não está legal. E se é uma pessoa que você ama, é uma pessoa que você já lida com ela, releve um momento, releve o 1 do 1000, né? Releve porque o 999 já foi ótimo. Por que não relevar o 1, né, do 1000? Aqui entra o que já trabalhamos, é não reagir na hora e escolher o momento certo. Lembrando, gente, que se eu dissesse assim, não reagir na hora, ficaria ruim, porque a pessoa que ouve isso fica se sentindo bloqueada. Como assim eu não vou reagir? Eu quero reagir. Então, vá reagir no momento em que você se sente madura emocionalmente, ou que você fique calma, ou que você já tenha refletido sobre aquilo, sobre a pessoa, sobre o momento dela. Olha, faça uma outra escolha, né? Uma outra opção de quando falar com a pessoa. Primeiro aquiete a sua alma, porque imagina 2 pessoas com raiva. E nós podemos pensar já, né, na 5ª situação. Na situação 5, o que dizer para uma pessoa quando a sua resposta é não e você não está acostumado? Normalmente, a pessoa, mesmo não querendo dizer o sim, fala, tá bom. Ou então fala, tá bom, e o ódio está comendo solto aqui dentro do coração, né? Mas não devemos agir assim. Mr. R, você já teve que falar um sim, mesmo você doido para dizer um não? Em algumas situações, sim. Principalmente aquela situação em que o outro vai ficar complicado, né? Vai ficar constrangido. Então, muitas das vezes é melhor você fazer isso, né? Em algumas situações, né? Que aí depois, quando acalmar, aí você fala assim, eu falei sim, mas não é assim não, não, porque você estava querendo me matar. Eu tive que falar, ué. Não é?
Ainda mais se for patrão. Se for- Ou alguém mais forte ainda do que... alguém mais forte ainda do que você é. É, Não é? com certeza. Que não é Esses difícil, músculos né? todos. Já estou despistando, hein, gente? Aí você fala, bom, se você está dizendo que está despistando, quem é Mr. R? Oh, peraí, então ele não é musculoso. Pois é. Eu Quem estou sabe? confundindo você. Vamos lá. Daqui a um ano, talvez eu mostre alguma coisa, né? A cor da pele. Se bem que eu disse que vou mostrar a mão dele hoje. Autorizada a mão? Com certeza. Isso. Então, a comunicação consciente, né? A gente diria outra coisa. Eu diria assim, eu gostaria de ajudar você nesse momento, mas eu não consigo agora. E ontem eu falei isso para uma cliente que quer ajudar todo mundo, quer salvar o mundo. Você não consegue salvar o mundo. Você não está conseguindo salvar você não dá conta de você. Bom, agora eu quero falar algo. Eu quero te fazer uma pergunta. Você percebe uma coisa? Depois dessas frases, como a comunicação não tem a ver com algumas coisas que a gente pensa, que é debater, mas é falar com consciência do que você está sentindo, de como você está pensando e o que você está entendendo. Por mais que dentro de uma perspectiva de que o comunicador é que é responsável pela comunicação, nós não podemos nos comunicar de forma efetiva a ponto de conseguir fazer você entender se você não disser, eu não entendi. Por favor, repita com outras palavras, porque eu ainda não consegui entender. E estou até meio ofendido, sabe? Porque nós precisamos falar, poxa, fulano, quando você falou isso, doeu meu coração. Mas ficamos envergonhados, ficamos... sem coragem de falar, porque o que o amigo vai dizer? O amigo não vai dizer nada, porque foi você que se sentiu assim, não necessariamente o que ele falou. Nós precisamos ter uma comunicação mais efetiva. Precisamos nos posicionar, mas não precisamos nem ferir, nem sermos feridos. Ou seja, nem a si, nem ao outro. Né? Nós não precisamos também abandonar as pessoas, como certas pessoas aqui que fogem, que eu acho que agora está melhorzinho. Parou de fugir do povo? Estou tentando fugir cada vez menos, né? A transição normalmente é um pouco lenta, né? Olha, você não precisa gritar para ser ouvido, mas precisa se posicionar para não ser ignorado. Também não precisa, como o Mr. R maravilhoso, fugir, porque afinal de contas, nós precisamos enfrentar nossas dificuldades. Você sabia que tem gente que foge, mas não é nem por medo, não é... Sabe que às vezes é intolerância. Você sabia disso? Pode ser, né? Tipo assim, eu não te tolero o seu traje, então estou fugindo. Para evitar, no meu caso, em algumas situações, eu tentava evitar o embate, alguma coisa assim, Sim. né? Ou evitar que a pessoa se indispõe comigo e fica uma situação ainda pior. Aí é complicado. Verdade. Aí perde até a amizade. Mas uma coisa assim muito interessante é que talvez você não saiba quem Mr. R é fisicamente, mas já dá para perceber pelo medo dele que ele tem um temperamento que chegue lá próximo ao melancólico, ou o que a gente chama de conformidade ou cautela. Pois é. Sabia não. Você é analítico, meu filho. Você é analítico, você você fica aquilo remoendo um tempo, né? Na sua mente. Pois é, isso é uma característica de quem é melancólico. Eu falei melancólico? É melancólico. Ou hoje conhecido no DISC, que uma hora eu venho falar sobre isso aqui. O DISC tem o dominância, o influência, o estabilidade e o C, que é conformidade ou cautela. Tá certo? Uma hora a gente vai falar sobre isso aqui. Eu acho que você vai gostar. E se você deixar um comentário, quem sabe, no mês de abril, no mês do meu aniversário, eu até mande um testezinho para você fazer e descobrir qual é o seu temperamento. E aí você aprender a lidar melhor com as pessoas. E temperamento não é destino, ele pode ser transformado, tá certo? Agora vamos pensar aqui na Bíblia, fazer uma conexão. A Bíblia diz que a palavra branda, ou a resposta branda, desvia o furor. Se eu não me engano, eu não botei o texto aqui, mas é em Provérbios 14, se eu não me engano, 14 ou 15.
E isso é pura inteligência emocional. A Bíblia, ela nos conduz dentro dos detalhes do nosso dia a dia, da forma como vamos nos relacionar. A Bíblia, ela é muito interessante quando nós a estudamos, não apenas para uma coisa que futura, mas algo que tem a ver com as nossas relações. Às vezes nós achamos que o outro é difícil, que a pessoa não é lá essas coisas, mas nós também não somos essa Coca-Cola toda, né? É verdade, às vezes a gente pode falhar, né? Às vezes a gente é só uma suquita, uma Fanta. Olha, talvez o seu problema não seja a falta de argumento, mas a forma como você se comunica, ou o medo de se posicionar. Às vezes, assim como o Mr. R fazia, né? Ou mesmo o hábito de reagir no automático, né? Bom, vamos encerrando e vamos deixar aqui no final os erros. Será que eu errei muito hoje? Eu acho que não. Não é bem um erro, né? Você meio que não... Senão eu não pago o salário dele, tá? Não é um erro, é que você tem muitas palavras no momento e aí acaba não saindo um ou outro, aí a gente adapta, muitos né? pensamentos, muito inteligente, né? Ele é muito cheio da treta. Ele já tem uma comunicação consciente, gente. Ele tá certo, né? Pra que debater comigo? Deixa, quando eu sair, ele vai dizer assim, vai, traste. Brincadeira, brincadeira. Hoje você não precisa sair daqui falando tudo perfeito. Nem eu, nem você, nem Mr. R. Mas nós podemos já começar a pensar diferente, né? Será que isso faz sentido? E aí vem a empatia, de se colocar no lugar do outro. Pensa comigo, você gostaria que as pessoas dissessem, quando você estivesse chateado, cansado, estivesse sendo grosseiro, que dissesse assim, você é mal educado? Ou dissesse assim, hoje a gente pode ir por um outro caminho. Se acalma, ou coisa parecida. Se bem que tem gente que a gente falar se acalma, uau, a pessoa vira um bicho. Então, dá um tempo, pega água para a pessoa, pega um suquinho, faz um suquinho para você, para ela, tenta fazer uma piada, uma coisa engraçada. Nós precisamos aprender a sermos melhores, nem que seja para nós, sabe? Para nós mesmos. Entrarmos aqui, nesse lugar maravilhoso, que é aqui na Rádio TV ABM, e poder ir embora alegre, feliz, né? Nós precisamos aprender a fazer isso. Com mais consciência, com mais presença, com mais verdade, porque a boa comunicação não é vencer o outro. E tem aquela frase muito comum, melhor ter paz do que ter razão. Não se perca de si mesmo no processo, não se perca. Eu ainda quero falar algo para você. Esse seria o fechamento, mas me veio algo na mente, né? Como ele fala, eu sou muito inteligente. Olha só, você pode ter paz e ter razão. A sua razão não precisa ser aceita pelo outro. A sua razão precisa ser aceita por você. Quando você fala alguma coisa e consegue ficar satisfeito com aquilo. Quando a gente debate, fica parecendo que queremos controlar o outro, queremos manipular o outro. E tem coisas que é só uma questão da parede azul ou vermelha, o que é que eu estou vendo aqui é branco, é cinza, não importa. A parede vai continuar no mesmo lugar. Se você entender que aquilo é azul, isso é que importa. E você ter certeza do que você está vendo e falando, você precisa falar para você. Deixa o barco rolar, deixa acontecer naturalmente, né, as coisas. Não se perca de si mesmo nesse processo. Tenha razão para si. E tenha paz. E dá uma risadinha da pessoa que está falando que a parede é branca, né? Quando, na verdade, ela é azul. Ou é roxa? Depende do ponto de vista, né? Não Talvez é melhor não brigar, né? Se depende do ponto de vista e a parede não vai mudar, para que debater? Não é? Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Leia a Bíblia e coloque ela em prática. Não apenas quando diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Tipo, Deus está fazendo essas coisas maravilhosas que são boas para o nosso dia a dia, mas coisas que nos eleva como seres humanos e que nos ensina a irmos em direção ao mundo das relações. Nós queremos tanto viver uma vida de paz e luz, não é verdade? Mr. R, entendeu? E aí, para finalizar o programa de hoje, eu vou deixar os links na descrição, os links das redes sociais de Rai Godoy na descrição, se você precisar de alguma coisa, você pode deixar uma mensagem lá para ela. Você pode também rever os programas anteriores, que eu tenho certeza que vai ser edificante. Você vai aprender muito, 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 assim como eu aprendi. Um abraço, até a próxima. Até a próxima. Vamos aos erros? Bora lá. Ai, que medo.
Já comecei errado. E desde já, eu quero falar uma coisa, tá? Esse desde já não ficou legal, porque eu comecei a coçar a ponta do nariz. E meu nariz hoje tá coçando. Nossa, esse óculos... Quando puder, você me fala, assim, viu? tá, pode... Nem... Você pode... Não é comunicar, é comentar. Alguém entra aí, né? Entrou, meu patrão. É. Corta esse trem. Bom, Mr. R, vem pra cá. Eu quero que você mostre a sua mão agora, tá certo? Aqui, gente, essa é a mão do Mr. R. Não dá nem pra ver por causa do fundo. Mas é tudo que você vai ter por hoje. Um abraço pra vocês. Cheiro baiano.